Olá pessoal, nesse vídeo continuando falando sobre o tema das ferramentas. Vamos ver um pouco mais sobre as ferramentas e particularmente uma função que chama Bind Tools. Vamos ver mais alguns exemplos. A gente já usou essa função Bind Tools, a gente vai usar ela um pouquinho mais aqui. Então, vamos abrir esse arquivo, bindtools.ipynb. Estamos no Jupyter Notebook, né? Então, vamos começar abrindo as bibliotecas, depois vou lendo as chaves das diferentes LLMs e vou abrir aqui a LLM do chat OpenAI. Então, vou criar minha variável LLM. Vamos ver se está funcionando. Vamos criar aqui uma response igual a LLM invoke. E aí eu vou perguntar quem descobriu o Brasil. Vamos ver se isso está funcionando. Print response. Pedro Álvares Cabral. Está na parâmetro content, né? Então aqui nós temos a nossa LLM funcionando. Tá bom. Então vamos começar definindo algumas ferramentas, tá? Então eu vou chamar minha biblioteca, que vai ter do LangChain, que vai chamar essas ferramentas, está no LangChain core.tools, import tool. Bom, minha primeira ferramenta, eu vou ter esse @tool. Ela vai se chamar def_add. Ela vai somar dois números. Pega o primeiro número, que é um inteiro, e soma com o segundo número, que é inteiro também. E o resultado é um inteiro. Aqui eu já tenho que colocar uma definição dessa biblioteca. Esta função soma dois números inteiros. Que são, né, soma dois números inteiros, tá? Acho que já ficou claro o que ela faz, né? Então, ela dá return A mais B, tá? Depois eu vou ter minha segunda função. Minha segunda função, que vai ser minha segunda tool que eu vou criar, que é a def multiply. Multiply vai pegar dois inteiros também. Vai pegar dois inteiros e vai ter uma saída que também é inteiro, que é a multiplicação. Então, eu vou explicar isso, porque isso vai ser importante para ele ler, saber o que essa função faz. Essa função multiplica dois números inteiros. Ele vai ser importante para saber. Então, ele me dá o retorno A vezes B, tá? Então, vamos ver se vai executar certinho essas funções. Ok. Multiply, tá? Então, executei. Vou, então, agora criar minha variável, que ela vai se chamar tools. Vou chamar essa variável de tools. E ela vai ter uma lista que vai ter essas minhas duas funções. A minha função add e a minha função multiply. Criei minha lista. E aí eu vou criar uma variável que eu vou chamar de LLM with tools, que vai ser o meu LLM que eu abri, né, com o chat GPT, bind tools. Bind tools, onde eu passo as minhas duas ferramentas. Então o LLM vai agregar aí essas duas ferramentas aí. Ok. Agora eu vou chamar a minha LLM.
Então, eu vou chamar minha LLM com AI Message igual LLM with tools, que eu acabei de criar, ponto invoke. Vou fazer minha pergunta. A minha pergunta, ela vai ter, primeiro, uma pergunta simples, quanto é 2 mais 56? Vamos ver o que ele vai fazer. Print aí message. Você vê que ele chamou na função toCalls, tá? No toCalls, ele vai me chamar a função, que é a função add, ele identificou que é a função add, e os parâmetros a e b, um é 2, outro é 56. Então, ele identificou as funções. A função é add, que ele vai chamar, e os parâmetros é 2 e 56. Então, vamos chamar, então, a minha resposta é aí message ponto toCalls. O que eu vou retornar? Vai ser primeiro essa lista aí. Bom, a toCalls 0 é essa lista, só tem uma, na verdade, né? toCall 0 name é a minha função, add. E a toCalls arguments não, é args. São os meus parâmetros, 2 e 56. Então, ele chamou a função certinho. Vamos supor que eu desse uma outra pergunta para ele. Quanto é 2 vezes 56? O que ele vai me dar de resposta? Agora ele vai me chamar a função multiply. Função multiply. E os parâmetros 2 e 56. Então, se eu chamar agora o name, ele vai me chamar o multiply. Então, o bind tools, eu liguei as duas funções, né? As duas tools, e ele é capaz de chamar uma, chamar outra, dependendo da pergunta. Pela pergunta, ele vai direcionar para um ou vai direcionar para outro. Tá? O que acontece se agora aqui eu perguntar qual a capital do Brasil? Bom, não é nenhuma das duas que ele tem que me chamar, né? O que ele vai responder? Você vê que agora ele deu content. A capital do Brasil é Brasília. Ele chamou. Você vê que nos outros, o content estava vazio, ó. Content vazio, content vazio. Mas ele chamou functions. Function tem aqui. Quando eu chamo qual é a capital do Brasil, o function nem aparece. Ele está vazio. Se eu for perguntar isso daqui, é capaz de ele me dar erro. Isso aqui nem existe. Ó, não existe esse index aqui. Nem foi criado esse toCalls. toCalls nem apareceu. Então, essa é a chamada da função. Aqui a novidade é o seguinte. A novidade é o seguinte. Eu posso fazer as duas perguntas na mesma pergunta. Eu posso fazer isso. Ó. Eu posso perguntar quanto é 2 vezes 56
na primeira pergunta. E quanto é 11 mais 33? Na segunda pergunta. Vamos ver o que vai acontecer? Você vê aqui que ele vai ter, na verdade, duas to calls. Ele vai ter a primeira to calls aqui. E ele vai ter uma segunda to calls aqui. Ó, type to calls. Uma segunda aqui. Então, isso vai poder ser mais bem visível quando a gente pegar aqui, ó. A primeira to calls é o índice 0. Primeira to calls era uma multiplicação, que é o quanto é 2 vezes 56. A segunda está no índice 1, que é uma add, uma multiplicação. Você viu que ele chamou as duas? E ele vai agregando isso numa lista chamada toCalls. Então, ele vai atendendo a essas chamadas aí, tá? Bom, como é que eu executaria efetivamente a função para saber o resultado? Bom, a primeira toCall, que é o multiply, os argumentos, eles estão aqui, estão em args, né? Que o primeiro é multiply, é de 2 vezes 56. Para eu chamar a função, saber o resultado, eu teria de chamar a função por fora, entendeu? Ele não executa lá na LLM. Eu, por fora, vou ter que dar multiply.invoke. E aí eu vou chamar o MSG toolcall 0 args. Eu vou passar os parâmetros para ele. Isso aqui eu vou estar pagando o toolcall 0 args, são os parâmetros A e B. Então, isso aqui eu vou estar passando 2,56. Ele vai multiplicar, vai chamar 112. Isso é porque ele chamou a função multiply. Né? Eu executei a função multiply aqui. Mas eu executei pelo lado de fora, já fora da LLM. Tá? Bom, vamos ver alguma coisa um pouco mais à frente aqui. Eu vou criar um dicionário que vai se chamar Selected to Dic. Esse dicionário vai ter duas informações. A primeira da minha função add, que vai ser add, vai chamar a função add, vai chamar add, que é o nome da minha função, tá? E se eu tiver em minha string multiply, ele vai chamar multiply, que é o nome da minha função. Então, isso aqui vai criar um dicionário de funções aqui, tá? Vamos, então, aqui chamar o LangChain. Vou chamar uma função chamada toMessage. LangChain core, pronto, messages. Import toMessage. toMessage. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou navegar pelo meu toCalls. For toCall, vou chamar a variável de toCall a cada passo, in iMessage ponto toCalls. O iMessage.toCalls, você veja que eu tenho dois, né? O toCalls eu tenho dois. Eu tenho o toCalls 0 e eu tenho o toCalls 1, tá? Então, primeiro eu vou pegar o nome da minha chamada de função. Então, vou chamar ela de toName, essa variável. Ela vai ser o meu toCall, que eu acabei de criar. A cada passo vai ter um toCall, né? Vou pegar minha variável name e vou converter ela para minúscula. Print toName.
Vamos ver o que isso aqui vai dar. São as duas funções. Na toCall 0 é o multiply e na 1 é o add. Tá, vamos em frente. Quero passar agora os valores. Tá? Os valores, então, são os args. Tá? São os args. Eu vou imprimir aqui, só para ficar completo. To call args. Aqui são os to call args. São os argumentos. Então, no primeiro caso é 2,56, no segundo caso é 11,33. Tá, vamos em frente. Eu agora vou chamar aquele meu dicionário que acabei de criar. E vou chamar, então, qual a função que eu devo chamar. Você vê que, na verdade, eu tenho esse toCallName, isso é uma string, né? Então, eu tenho que converter isso para função. Quem vai fazer isso vai ser esse dicionário. Eu vou pegar total output, to output, ele vai ser o nosso select to this com toName. Isso aqui vai me retornar uma função. ToOutput é uma função. Tá? Esse daqui eu vou chamar de select to. É igual select to dic, tá? E como é que eu executo a minha função? Bom, select to é minha função, né? A minha saída, eu vou chamar de to output, é a minha função. Quem é minha função? Select to. Minha função ponto invoke. Agora sim, estou executando a função, passando o que para ela? Os argumentos. Quem são os argumentos? ToCallArgs. Então aqui eu vou jogar os argumentos. Vou imprimir o toOutput. ToOutput vai ser o resultado da minha função. Então aqui sim eu executei a minha função. Tá? Vamos ver aqui. Selected. 2 vezes 56, 112. 11 vezes 33, mais 33 dá 44. Então, é isso. Ele vai me dar as chamadas das duas funções. Então, essa maneira daqui seria uma maneira de eu executar as duas funções que eu executei ali. Outra característica, vamos ver, para terminar, outro recurso que eu gostaria de, ainda usando essa questão das ferramentas, né? Vamos chamar uma biblioteca chamada tool, né, que acho que a gente já chamou, langchain.tools import tool, tá? E o prompt template. From langchain.prompts import prompt template.
tá? Vamos, então, definir nossa primeira ferramenta, que é a ferramenta chamada Find Product. Find Product, ele vai pegar uma variável chamada Product Name, na verdade, que é uma string. E isso daqui é uma função que busca um produto na base de dados. Aí vai ter uma função para executar a base de dados, vamos dar um return. O return, ele vai dar simplesmente uma mensagem de produto, product name encontrado, tá? Esse é o meu find product, é a minha primeira função, tá? Aí eu vou transformar isso numa ferramenta, vou criar uma tool, vou chamar a biblioteca tool, onde eu passo um name é igual a find product. A minha função que eu vou executar é a find product. E eu vou dar uma description. Uma description é aquela descrição que eu usei. Busca de um produto na base de dados, tá? Criei minha ferramenta. Vamos executar aqui só para ver se tá funcionando. Find product. Ele reclamou que não existia. Tá. Agora vamos criar uma segunda função, que é def some numbers. Tem dois números inteiros, né? Primeiro é o x e o y é inteiro também. E eu vou dizer que a minha função ela soma dois números inteiros e ela dá, então, faz o resultado da soma, que é x mais y. Vou chamar novamente minha tool, só que dessa vez vou criar uma tool com outro nome, né? A tool eu vou chamar de SumTool. SumTool é uma tool que é aqui eu vou botar o nome como maiúsculo, Find Products. E aqui, Some Numbers. O nome da minha função é Some Numbers. E o que ela faz? Soma dois números, tá? Vamos executar para ver se tem erro. Tudo bem. Vamos então agora montar o nosso prompt. Prompt é igual a prompt template input variables vai ser igual a product name x e y. E o template eu vou criar aqui mesmo o template. Encontre detalhes de product
name ou some x e y. Então, essa vai ser a query que eu vou passar para a LLM, tá? Vou criar, então, o meu chain with tools. Na verdade, eu vou primeiro criar meu chain, né? Meu chain, ele vai ser um encadeamento do prompt que eu tenho com a minha LLM. Vamos ver se está rodando sem problemas aqui. Sem problemas. Criei minha chain. Agora sim, eu vou criar minha chain with tool, que é o meu LLM bind tool. Bind tools. Bind tools, eu vou criar então, somar com colocar minhas ferramentas. Minha ferramenta tem duas, tem a tool e tem a sum tool. Note que eu não coloquei o nome das funções, já coloquei das ferramentas, já transformei elas com a minha função tool aqui. Então, é a tool com a sum tool. Tool com a sum tool. É o chain with tool, né? Vamos ver se está funcionando aqui. Aqui eu chamei de tools. É tools. Funcionou. Eu sempre tenho que ver esse númerozinho aqui, ó, 37, tem que sair do asterisco. Aí eu sei que ele executou tudo. Bom, vamos então chamar a nossa LLM. Response é igual a chain with tools ponto invoke. E vamos dar então nossa primeira pergunta. Primeira pergunta é: encontre um laptop no banco de dados. Eu tenho duas funções. Qual será das duas que ele vai executar? Bom, eu vou olhar o response e vou dar uma olhada no to calls. Chain with tools. É chain with tool. Bom, ele encontrou no minha tool calls, ele encontrou uma tool call em que ele encontrou a função find product. Então eu preciso executar para saber a resposta a função find product. E os argumentos apareceu aqui, ó, os argumentos, argumento 1 é laptop, nome do meu argumento, tá? Então, se eu quiser tratar esses dados aqui, né, eu teria então primeiro que ler quem é o tipo da função que ele está retornando. Então, function type é igual a saída 0 name. Isso aqui é o function type. If function type é igual a find product, então entre aqui. Pegue o product name. O product name está onde? O product name vai estar em saída 0, né? No args. Args, quem é o argumento que vai estar o name? Tá aqui, né? É nesse argumento aqui, arg1. Então aqui vai estar o product name. Vamos imprimir o product name, print product name, tá? E agora sim eu executo a minha função pelo lado de fora da LLM, né? Resposta é igual a find product name.
E aí eu dou finalmente print resposta. Find com N, né? Então, produto laptop encontrado, que é a minha função aqui, ó, produto, que é a minha função retorna isso. Na verdade, na implementação prática, aqui eu ia fazer um acesso à base de dados, ia consultar se o produto existe ou não, e ele ia me dar a resposta. Aqui eu só estou fazendo uma função simples, eu só estou preocupado em que ele me direcionar para a pergunta certa. Então, aqui ele me direcionou a pergunta certa. Vamos fazer uma outra pergunta? Vamos fazer essa pergunta, foi a pergunta do laptop. Ele já me mandou para a função certa, que é find product. Agora vamos supor que eu mude a pergunta. Eu faço uma pergunta de, por exemplo, qual o valor da soma de 10 com 20? Agora ele já me chamou some numbers, tá? E os parâmetros estão aqui, ó, 10, 20. Então, neste caso, eu vou ter que separar, vou fazer uma coisa parecida com isso aqui, né? No caso de eu querer o tratamento disso, né? Eu vou ter function name, function type, a saída zero name. Se function type é igual a some numbers, então pegue os valores, tá? Agora, no caso, eu estou querendo os valores. Os valores serão saída 0 args, arg1, print valores, tá? Aí eu tenho primeiro valor, first value é igual a int. Vou pegar, eu na verdade tenho uma string que tem 10,20. Então eu vou pegar essa string, eu vou dar um split. Vou pegar a minha string, que é a minha string se chama values. Eu vou dar um split nela, cujo separador é a vírgula, porque é 10, não sei o quê. Aí ele vai desmembrar numa lista com dois elementos. O elemento 0, que é o primeiro valor, ele vai dar o first value, tá? E o segundo valor vai ser o segundo elemento da lista. Então, second value vai ser o int values split, o 1, tá? Depois eu vou executar a minha função. Resposta é igual a some numbers. Novamente estou executando a minha função pelo lado de fora. Eu vou passar meu primeiro valor inteiro, isso aqui já é um valor inteiro, já não é mais string, isso aqui já é um valor inteiro, e o second value também é um valor inteiro. Estou imprimindo resposta. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Print values, o primeiro print values, ele imprimiu o valor 1020, que é o que ele leu daqui, da saída, 1020. Ele separou o 10, separou o 20 e mandou separado por some numbers. Depois fez a soma e deu o resultado 30. Então, você veja, ele fez a identificação da função com base na pergunta que eu faço, pergunta em linguagem natural. Ele soube entender em linguagem natural qual das perguntas que eu estava fazendo, ele mandou para a tool de acordo e deu a resposta. E na minha LLM, eu agrego essas tools aqui com um bind tools. Tá? Novamente aqui, só para desencargo aqui, vamos perguntar outra coisa que não tem nada a ver com as duas perguntas, que é qual a capital do Brasil? Não é nem a primeira, não é nem a segunda. O que ele vai me fazer? Ele não dá a resposta. Aqui já não deu a resposta. Então, aqui ele ficou preso nas duas funções. Ele vai tentar enquadrar na primeira. Não, não tem nada a ver com a primeira. Na segunda, também não tem nada a ver com a segunda. Ele não mandou para ele LLM geral. Ele ficou aqui, simplesmente não mandou, ele simplesmente não deu resposta. Aqui, por quê? Porque eu estou chamando aqui o tools. Agora, se eu chamar o saída, no saída vai estar a resposta?
Não, na saída, não, é porque o saída ele já é isso aqui, mas o response, que é a resposta completa dele, né? Response, eu tenho no content, a capital é Brasília. Então, ele respondeu sim. Ele mandou para ele me respondeu, a capital é Brasília. Porque ele deu vazio, saída deu vazio, foi por causa do tool calls, ou seja, ele não fez nenhuma chamada de função. Nessa pergunta, qual é a capital do Brasil? Ele não chamou nenhuma das duas funções. Então, eu informo para ele as duas funções através do bind tools. Sendo que no tools eu tenho que mandar uma lista de funções, uma lista de tools, tá? Que eu vou usar minha ferramenta tool. Então era esse recurso que eu queria mostrar aqui. Muito obrigado, então.